parceiro, assim como parecia loucura Carleto Ancelotti assinar com a seleção brasileira, isso daqui também vai acontecer. Tá mais do que confirmado um confronto da seleção brasileira, a seleção mais pesada do mundo, pentacampeã mundial, contra o maior clube do mundo, Real Madrid, em um amistoso nesse verão, agora no meio do ano, antes do início da próxima temporada. E essa daqui, ó, foi uma exigência de Carleto Ancelotti. O Real Madrid acertou um amistoso contra a seleção brasileira no acordo com Carleto Ancelotti. Sabe o que eu penso? Que isso daqui a gente vai ter um encontro de dois amigos, dois irmãos, dois parceiros de outra vida. Simplesmente, se tiver disponível, se tiver em condição, se for convocado, Neymar Júnior, com quem? Menino Mbappé, seu amigo, seu colega, seu irmão de tempos de PSG. Cara, isso daqui eu vou querer ver, tá? Será que ali menino Mbappé vai dar uma chegadinha no joelho do menino dele? Vamos ver se você tá recuperado, Neymar. Não me deixou cobrar aquele pênalti no PSG, seu filho da mãe. Toma uma chegadinha. Só que aí fica o debate, né, rapaziada? A gente tem muitos brasileiros lá no Real. Será que aí, ó, um Vinícius Júnior, um Rodrigo, Militão vão jogar aonde, né? Eu trocava fácil aqui, tá? Pode mandar um dos BR aqui, ó, Danilo, que possivelmente vai estar. Naturaliza aqui Fred Valverde, naturalize Jude Bellingham, naturalize Rudiger, zagueiraço, tá maluco? E aí eu fiquei no meu questionamento e achei esse vídeo aqui, rapaziada. 11 vezes que clubes enfrentaram seleções. Pra ser bem sincero com vocês, que eu me recordo aqui da minha mente, eu lembro que teve um amistoso ali, Brasil versus Barcelona, ou Brasil versus Catalunha, que lá tem essas divisões, e aí foi 2-2, o Rogério Ceni dando umas frangadas. Teve um Fluminense versus Itália, que, pô, foi um jogaço, 5-2, 5-3, uma loucura danada, mas eu me recordo, porque, pô, isso daí era uma parada muito comum de se acontecer no passado, e que hoje em dia é muito difícil da gente ver ali um time contra uma seleção. Quem será, de fato, que tem os melhores retrospectos? Os times ou as seleções nesses embates? Separei esse vídeo aqui do Eurofoot, 11 vezes que os clubes enfrentaram seleções. Bora conferir essa parada aqui? Todo mundo sabe como é que funciona o futebol profissional. Tem torneios de seleções, né, representando países, e tem os torneios de clubes. E geralmente essas coisas não se misturam. Mas existem alguns casos esporádicos no futebol onde um clube enfrenta uma seleção. Por isso... Cara, esse daqui foi loucura, tá? Esse Itália versus Fluminense. Simplesmente Mário Balotelli metendo caixa em Diego Cavalieri, que era na época goleiro do Fluminense. Nesse vídeo a gente vai falar de 11 casos em que clubes enfrentaram seleções. E vamos fazer de ordem cronológica, começando por uma viagem no tempo lá para o longínquo ano de 1914. É o ano, senhoras e senhores, em que a seleção brasileira fazia a sua primeira partida, exatamente. Essa seleção que hoje é considerada aí a maior do mundo, né? Pentacampeã mundial, e ninguém mais tem 5 títulos. Todo mundo tenta, mas só o Brasil é penta. É essa parada aí mesmo, pai. Da Copa, começou sua jornada em 21 de julho de 1914, enfrentando o Exeter City da Inglaterra. Ah não, aqui cancela, tá? Se a gente perde pro Exeter City da Inglaterra, aí já não era papo de nem profissionalizar. Acredito nessa época aí que nem tinha futebol profissional aqui no Brasil. 1914, pai. Jesus! Na época, o Exeter estava na 3ª divisão da Inglaterra e eles estavam fazendo uma excursão pelo Brasil. Então o pessoal da FBS, na época a Federação Brasileira de Esportes, pensou que seria uma boa oportunidade para formar uma seleção brasileira e enfrentar um time que, apesar de ser da 3ª inglesa, era considerado profissional, coisa que a gente não tinha no país, né? Futebol profissional. Então foram reunidos... Porque se a gente for ver, rapaziada, tipo, eu não lembro muito a data de fundação dos clubes, mas o Palmeiras é de 1914, o Corinthians é de 1910. Cara, 1914 teve esse primeiro jogo da seleção. Cara, é muito lá atrás, irmão. Melhores jogadores do Rio de Janeiro e de São Paulo para formar a primeira convocação do Brasil. Aí você fala, quanto é que foi essa brincadeira aí, né, meu querido? A seleção amassou o Exeter. Então, a gente tem que lembrar que essa partida faz mais de 100 anos e consultar dados daquela época é complicado, né? Então, basicamente, se você for procurar na internet, a maioria das fontes vai dizer que o jogo foi 2-0. Mas algumas fontes juram de pé junto, velho, que o jogo na verdade foi 3-3, né? Então a versão 2-0 pro Brasil é mais comum no Brasil e lá na Inglaterra a versão mais comum é o 3-3, manjou? Qual que é a versão correta? A gente não sabe, não tem um registro assim factual. O mais aceito aí é o 2-0, mas se cada um pode inventar um placar, eu vou dizer que foi 7-1. Pro Brasa, né? Pro Brasa. Agora
Pô, mas é muito foda isso, porque... E também é muito comum do brasileiro, do ser humano, na verdade, fazer isso. Se vocês não sabem, rapaziada, o golaço, o gol mais bonito que dizem que o Pelé fez, foi um gol que ele fez uma vitória, acredito, do Santos contra o Juventus da Moca, que é um gol ali que ele sai, corta todo mundo, dá um chapéu a 3 e faz um gol brutal. Só que é justamente um gol que não tem registro de imagem. E aí toda vez que você vê alguém falando que assistiu, não sei se ainda tem gente viva que assistiu, deve ter, né, rapaziada, criança naquela época, tudo mais, mas toda vez que você vê um ser humano falando daquela parada desse gol do Pelé, caralho, é o gol mais absurdo, você até duvida que um ser humano conseguiu fazer aquele gol, mas todo mundo aumenta, e aí não tem aquela parada de comprovar com a imagem. Então fica naquela, né? Fica muito na imaginação de como foi aquele gol do Pelé. E a mesma coisa aqui, porra, o placar 2-0 ou 3-3. Fica ali o questionamento, né? Cada um puxa a sardinha pro teu lado. A gente dá um baita salto no tempo pra 1955, quando o futebol era muito diferente do que é hoje. E não era um completo absurdo o time do Botafogo conseguir se equiparar a uma seleção. Até porque nessa época, o Botafogo tinha um dos maiores jogadores da história do futebol, que era o Garrincha, e mais um cracaço que jogou lá, que era o Nilton Santos. E aí de maio a julho daquele ano, o Botafogo tava fazendo então uma excursão pela Europa, enfrentando ali times europeus, inclusive enfrentou o Real Madrid, por exemplo, mas nesse mix aí de times que eles escolheram pra jogar, tinha uma seleção, que era a seleção da Holanda. Os holandeses se preparavam pra jogar o Mundial. Essa daqui era uma parada muito comum, excursão, né, rapaziada? Os clubes, eles ganhavam muito mais dinheiro fazendo essas excursões e jogando lá fora contra clubes do exterior, contra seleções, do que propriamente nos campeonatos aqui no Brasil. O Santos, muitas vezes, ele deixou de competir em Libertadores ou competições aqui nacionais para fazer essas excursões e usar da imagem do Pelé. O Santos, pô, era pra ter título pra caramba dessa época aí de Pelé, Coutinho, Pepe, esses caras zica aí que falam que o Santos tinha no passado, né? Mundial de 58, né? E aí resolveram enfrentar o Botafogo e o Botafogo não teve piedade, amigos. No Estádio Olímpico de Amsterdã, o Glorioso massacrou a seleção laranja por 6-1, contando com um gol dele, do Garrincha. Já pensou isso acontecendo hoje, né? O Chay correndo pra cima do Van Dijk? Eu pagaria ingresso pra ver, velho. Agora... esse vídeo aqui tem um tempinho já, né? Chay no Botafogo, o Botafogo não era nem do John Textor nessa época aqui, mas caraca, 6-1 na Holanda? Irmão! Para 1965, quando a CBD, a Confederação Brasileira de Desportos, que era na época o que hoje é a CBF, resolveu marcar o amistoso do Brasil contra o Arsenal lá no estádio de Highbury, né? O saudoso estádio do Arsenal aí. Acontece que o Brasil não foi representado por uma seleção convocando jogadores de vários times, mas não, enviaram o Corinthians, mano, para representar o Brasil. E detalhe que o Corinthians tinha uma partida contra o Santos de Pelé apenas 2 dias antes desse amistoso contra o Arsenal. Então... E o que o Pelé dizem, né, que batia no Corinthians, meu parceiro, nossa, é uma das principais vítimas do Pelé, era o Coringudo. Imagina a situação, os caras jogaram contra um time absurdo, né, e saem lá do calor do Brasil, vão pra Inglaterra, um frio da p... os malucos tudo cansado, viagem longa e tudo, mas mesmo assim o dia era 16 de novembro de 1965, quando o Corinthians virou o Brasil. Meteram a camisa e foram enfrentar o Arsenal, e aí, como era de se esperar, perderam por 2-0, né, os caras tudo cansadaço, mano. E também se tornando uma data histórica pro Corinthians, né, que teve esse grande orgulho de representar o país. Em 2013, o Corinthians lançou uma camisa comemorativa em homenagem à data histórica. O uniforme 3 da cor azul relembra o dia que o clube mais brasileiro literalmente representou o Brasil. Da hora, cara. Mano, doideira isso, né? Um clube representar com seus jogadores a seleção brasileira. Hoje é difícil acontecer. A gente tem tanto gringo atuando no futebol brasileiro e, mano, nenhum time tem 11 brasileiros, do goleiro até o atacante. É muito difícil isso daí acontecer. O país todo. Agora a gente pula pra década de 70, mais precisamente pra 1979. E se você assistiu aquele nosso vídeo sobre 7 times que chegaram em 3 finais de Champions consecutivas, você vai lembrar que o Ajax nessa década de 70 tava brabo. Mas em 79 já não era mais aquele Ajax tricampeão. E aí o Ajax, que já não era mais tudo aquilo, veio pro Brasil pra enfrentar a seleção canarinha no Morumbi e enfrentar jogadores que acabariam se tornando aí jogadores históricos do Brasil e do mundo, né? Como o Zico, o Sócrates e o Falcão. E aí só de ouvir esses nomes você já deve ter entendido o que aconteceu, né? Foi um massacre da seleção brasileira, 5-0 pra cima do Ajax, que daquele time tricampeão, o único remanescente era o Kroll. Então não era mais aquilo tudo, mas cara, é muito maneiro ver como o Brasil pegou um time grande, assim, um time forte naquela época e simplesmente destruiu. Mas e dizem que essa seleção de 70 aí é uma da mais pica que teve da história da seleção brasileira.
Zico, Sócrates, acredito que Rivelino seja dessa época daí também. Era um Brasil muito absurdo que teve aquele jogo que perde pra Itália na Copa do Mundo de 70. O Zico perde pênalti e tudo mais, bem polêmico. Mas era uma seleção absurda de 70. Falam que é, em quesito técnica, a mais absurda que a seleção brasileira já teve. Calma que o vídeo não é só sobre a seleção brasileira. Estamos chegando agora em 1989 para falar do confronto do Arsenal contra a seleção da França. Isso era um ano antes da Copa de 90 e a seleção francesa vinha mal das pernas nas eliminatórias. Eles tinham um confronto ali bastante importante contra a Escócia. E o cara que era técnico da França na época era o Michel Platini, né? Um grande ídolo lá no país. E ele resolveu que para a França se preparar para enfrentar os escoceses, eles tinham que enfrentar um time daquela área, né? E escolheram justamente o Arsenal. Os Gunners estavam ali com o calendário mais ou menos folgado e tal, conseguiram agendar essa partida, até porque é uma chancezinha de ganhar uma grana extra, né? E aí então em 14 de fevereiro de 1989, o Arsenal vai enfrentar a França, que tinha alguns jogadores importantes, como o Jean-Pierre Papin e o Laurent Blanc, né? E vence por 2-0. Aí o técnico da França larga a seguinte frase: não esperava ganhar, por isso não estou desapontado. Com uma atitude dessa, amigo, não era de se esperar outra coisa, porque depois eles foram jogar aquele jogo importante contra a Escócia, perderam também e ficaram fora da Copa do Mundo de 1990. Então o amistoso serviu para preparar a França para alguma coisa? Não, absolutamente nada. Agora... só depois de 8 anos ali eles ganharam do Brasil, né? Depois de 2 Copas do Mundo. Mas acho que já devia ter tido uma reformulação absurda no elenco todo da França. Estamos chegando no ano de 1991, porque você achava que o Tottenham não apareceria nesse vídeo, né? Chegou o momento, rapaziada. Nosso Spurzão da massa foi participar de uma competição maravilhosa chamada Kirin Cup lá em 91. É uma... Que susto! Pensei que ele ia manter aqui uma Kings League, já ia falar, caraca! Neymar não tinha nem nascido, mas já ia estar assistindo a parada. Kirin Brewery Company, né? Uma empresa de bebidas, e rolou por muitos anos, só que era meio que baguncinha, então misturava clube, seleção, tal, qualquer coisa valia, né? E a seleção do Japão como anfitriã sempre participava. Pra você ter uma ideia do nível de aleatoriedade do bagulho, além de Tottenham e Japão, os outros participantes eram Vasco da Gama e seleção da Tailândia. É tipo uma Kings League, né? Uma loucura danada. Vasco, seleção da Tailândia, Tottenham e quem mais ali que ele falou? Já esqueci. Meu irmão, duvido nada o gigante da colina ter deitado na seleção da Tailândia e no Tottenham Zudo também. Mas o fato é que em 9 de junho de 91 tivemos então um grande confronto Japão contra Tottenham. E aí rolou um massacre, né, rapaziada? Do nosso Totão da Massa, não. Né? A gente foi massacrado. Perdemos de 4-0 pro Japão, que tava jogando muita bola, dá pra ver pelos lances aí, né, cara? Realmente estavam dando um baile na gente. E olha que nessa época daí na defesa, hein? E curiosamente lá em 91 o Japão tinha na seleção o Kazuo Miura, né? O jogador aí que a gente citou no vídeo de jogador mais velho, cara, acho que ele já tem uns 55 anos e esses doidão jogou no Brasil, tá? Jogador mais velho em atividade. Se papai Cris quiser bater a idade desse cara aí, vai ter que ralar, pai. Os mais velhos a jogarem futebol. Pelo menos o Totão empatou com o Vasco e ganhou da seleção da Tailândia. Tá aí. Quantos clubes podem falar que ganharam da seleção da Tailândia? Eu já considero mais um troféu dos Spurs, né? E agora estamos chegando na virada do milênio para falar de uma partida muito curiosa com o Manchester United em 1999. Foi cerca de uns 2 meses depois deles terem conseguido ganhar a Champions League daquela forma heróica, virando sobre o Bayern de Munique nos... Não gosto desse Manchester United não, tá? Descubram aí nos comentários por que eu não gosto desse Manchester United de 1999. Põe aí nos comentários por que eu odeio esse time aí. Acréscimo do segundo tempo, com aquele gol fantástico histórico do Solskjaer, o United tinha conquistado a tríplice coroa, os caras estavam acima no topo do mundo, e aí na pré-temporada seguinte eles foram fazer uma turnê global ali pra ganhar grana mesmo, né, cara? Aproveitar aí a popularidade, a visibilidade que o time tava tendo, e numa dessas viagens eles iam enfrentar a seleção da Austrália. Mas olha que loucura que aconteceu nessa viagem, né? O técnico do United era o Sir Alex Ferguson, mas ele não pôde ir nessa viagem porque ele tava pra receber aí um prêmio da coroa britânica, então mandou o seu assistente técnico na época, o Steve McLaren, pra comandar o time lá na Austrália. Só que o Andy Cole, né, ex-atacante do United, contou em entrevista aí que o Steve McLaren não botava medo nos jogadores como o Ferguson botava. O cara era meio que novo ali na parada, ele não tinha construído autoridade sobre os jogadores ainda, então os jogadores fizeram a festa na viagem, mano. Outro jogador do United, o Nick Butt, chegou a dizer que o Steve McLaren botou um horário pros caras irem dormir e tal, né? E eles ignoraram completamente e foram pra farra, ao ponto do ex-United Dwight Yorke ter dito em entrevista que a viagem pra Austrália em 99 continua sendo uma das melhores que eu já fiz.
Os caras aproveitaram, hein, mano? Mas por isso aí, dá pra gente ver, então, porque depois de Alex Ferguson, o United virou o que virou, mano. O Alex Ferguson, ele devia ter ali um pulso firme absurdo, tanto que ele fica ali no comando técnico do Manchester, o quê? Mais de 20 e poucos anos? Doideira, tá? Os caras aproveitaram aqui das australianas, mas não foram pra jogar bola. Não é à toa, né? Quem é que não gosta de uma festança desgraçada aí depois de ter ganhado tudo que poderia ter ganhado na temporada anterior? E o jogo? Cara, mesmo assim, mesmo com a festança, o United venceu a Austrália por 2-0. Então não fez muita diferença, né? Ainda bem que os caras curtiram. Os caras lembram até hoje dessa viagem, mano. Imagina a loucura que não deve ter sido, né? Ainda no ano de 1999 tem um dos confrontos mais da hora dessa lista, que foi quando o Brasil enfrentou o Barcelona. Era um centenário do clube, né? Que tinha sido formado em 1899, então 100 anos depois foi convidado aí o Brasil para chegar lá no Camp Nou e fazer... Cara, e esse daqui eu acredito que tenha sido o mais foda de todos esses aqui que a gente já viu. Figo pelo lado do Barcelona, acho que Guardiola tava também do lado do Barcelona, e tinha um Ronaldo, tinha um Rivaldo, era a seleção ali absurda que ia pra 2002, né? Fazer esse amistoso. E um detalhe interessante é que tinha um jogador que atuava pelos dois times, né? Tanto o Barcelona quanto a seleção brasileira, que era o Rivaldo na época. Aí na partida ele acabou jogando pelo Brasil, que além do Rivaldo tinha nomes como Romário e Ronaldo, e o Barcelona tinha caras como o Pepe Guardiola, o Luiz Henrique, o Rivaldo tinha nomes. Olha aqui a escalação dos caras. Olha aqui, ó, é o Kluivert, né? Rivaldo, Luiz Henrique, Guardiola, não sei quem é, Figo. Aí esse daqui é o holandês lá, né? Esqueci o nome dele, Frank de Boer, Frank de Boer? Acho que é assim que se fala. Esses aqui eu não sei quem é não, nem o goleirão. Caraca, era um time bom do Barcelona, tá, rapaziada? Esse time aqui, ele chegou aí longe em Champions League, não sei se o Rivaldo ganha uma Champions com o Barça. Ele ganhou o melhor do mundo com o Barcelona. Deve ter ganho Champions, né? Tinha caras como o Pepe Guardiola, o Luiz Henrique, o Figo, o Kluivert e até o Xavi jogou aquela partida. E além disso, os times eram comandados por dois grandes holandeses, né? O Louis van Gaal e o Van der Ley. Cara, era a época do Vanderlei na seleção, irmão. Doideira. Essa daí já tá ficando batida, hein? Todo mundo começa com o Van, é holandês. Ai, caraca. Na partida, o Ronaldo fez uma parada que ele fazia com frequência no Camp Nou, que é driblar o goleiro e meter pro gol vazio. Depois de uma falha do Rogério Ceni, o Luiz Henrique fez o golzinho de empate. Aí o Rivaldo manda uma bomba de fora da área e faz Brasil 2-1. Golaço? A gente ia se perguntar, será que isso conta como lei do ex, mano? Porque na real ele era atual, né? O cara jogava no Barcelona, mas fez um gol contra o Barcelona. Enquanto... E aqui a gente pode pegar o exemplo. Então, os brasileiros que jogam no Real Madrid jogariam pela seleção brasileira, então a gente fica mais forte. Tiramos o Vini Júnior dos caras, vamos tirar um Rodrigo que eu não sei se fica, tiramos um Éder Militão, dá pra passar o pinguelo no Real. Ainda era jogador do Barcelona. E aí depois o Rogério Ceni falha mais uma vez e o Cocu empurra para fazer 2 Brasil, 2 Aí é foda, hein, Ceni? E aí ficou um amistoso 2-2. relembrar, até porque as chances de acontecer algo assim hoje são muito escassas, né, mano? Pegar um clube... Calma, irmão, venho do futuro, Brasil versus Real Madrid, vai acontecer, paizão, vai ser muito foda. Jogar contra uma seleção top no meio do calendário, que hoje em dia tá cada vez mais apertado, é difícil. Mas seria top, né? Um confronto de gigantes, assim, sei lá, Brasil contra Tottenham. E agora chegamos em 2002 pra falar do amistoso da seleção mexicana, que vinha se preparando pra Copa do Mundo. E como eles iam enfrentar a Itália na fase de grupos, eles queriam saber como é que era jogar contra italianos. Por isso eles marcaram um amistoso contra o Milan. O que eles não perceberam é que o Milan, cheio de craques, né? Nossa, esse Milan aqui era absurdo, já tinha chegado aqui o Rivaldo, tinha o Seedorf, tinha aqui o Pirlo, comecinho de carreira, Shevchenko, Maldini, pô, Maldini, Ancelotti novinho. Que isso, era um time surreal, hein? Tinha vários desses craques jogando também pelas suas seleções. Então o Milan mandou meio que um time B, né, a campo aí contra o México. E os mexicanos venceram essa partida por 2-1, inclusive com um belo gol daquele lendário jogador mexicano, o Blanco, né? Mas deu Pensei que ele ia falar Chicharito. certo experimento no final das contas, porque a França tinha tentado fazer algo semelhante com o Arsenal lá, lembra? E não deu certo. Mas o México acabou empatando com a Itália por 1-1 na Copa, na fase de grupos, e passou em primeiro no grupo deles. Então, pô, estratégia certeira, né, mano? Parece que funcionou, bom pra eles. E agora a gente vai pra 2012 pra falar de um amistoso entre seleção da Holanda e Bayern de Munique. O motivo... Caraca, 2012? Não lembro desse daqui. Esse amistoso é um pouco curioso. Na Copa de 2010, o Robin, né, que era jogador do Bayern de Munique, foi defender a seleção da Holanda com um probleminha de lesão ali que acabou se agravando, né? Um problema muscular que tirou ele da primeira metade inteira, lá na temporada 2010-2011, né?
Miguel, só tá fazendo isso daí porque perdeu aquele gol cara a cara com Cacilha. Seja homem, carequinha Robin, assuma seus erros. Então o Robin ficou aí fora dos jogos, o Bayern de Munique perdeu um dos principais jogadores daquele período, e por conta desse preju, a Holanda então aceitou fazer esse amistoso com o Bayern de Munique, com a renda aí, com os lucros saindo então do clube alemão, né, meio que pra amenizar esse prejuízo, né. Só que se liga nas datas, mano, 2012, né, o ano desse amistoso, também é o ano em que o Bayern de Munique perde a Champions League para o Chelsea, sendo que o Robin perde um pênalti na prorrogação que poderia ter dado o título pros bávaros, beleza? E aí pior que o Robin, ele, mano, foi um jogador absurdo, mas ele tem umas coleções de pipocada na carreira dele, se a gente for lembrar, né? Tem aquelas decisões, apesar que ele decidiu ali o jogo da Champions contra o Borussia também, mas ele tem alguns lances que, putz, mas e se também isso daqui pega? Já pensou, todo jogador que se machuca pela seleção tem um amistoso da seleção com o clube desse jogador? Recentemente a gente ia ter o quê? O Pedro que se machucou no treino da seleção brasileira, uma seleção brasileira versus Flamengo? Seria resenha, tá? Hoje em dia eu não duvido nada o Mengudo ganhar da Celeste, agora com o Ancelotti já não sei mais também, né? E quando que rola esse amistoso entre Bayern e Holanda? Na mesma Allianz Arena, que tinha sido a sede da final da Champions, 3 dias depois da final, mano. Os torcedores do Bayern de Munique estavam com a memória fresquinha daquele pênalti perdido do Robin, manjou? O holandês acabou jogando apenas o segundo tempo da partida, e justamente pela seleção da Holanda, e foi vaiado pelos próprios torcedores do Bayern de Munique. Então meio tenso, né? Tipo, os torcedores praticamente pagaram o ingresso pra ir lá vaiar o Robin, velho. O que eles não sabiam é que apenas um ano depois, o Bayern de Munique seria campeão da Champions, em cima do maior rival alemão, o Borussia Dortmund. E também o maior pato da história, os caras tinham Royce, tinha Lewandowski. Caramba, mano, doideira como o Dortmund consegue ser putinha, né? Vamos mandar o papo, putinha do Bayern. Loucura, irmão. E com o gol dele, do Robin no finalzinho do jogo. O mundo dá voltas, velho. Mas quanto que foi o amistoso lá? Bayern de Munique 3, Holanda 2, né? Com direito aí golaço do Toni Kroos e tudo. E agora, talvez o caso mais bizarro desse vídeo, porque não é uma bizarrice que aconteceu em 1914, né, mano? É uma coisa que aconteceu em 2014. Faz pouco tempo, né? A Itália tava no Brasil se preparando pro Mundial que aconteceu aí no nosso país, né? E vinha de uma sequência muito ruim antes da Copa. Precisava de um amistosinho pra garantir uma vitória, de repente elevar a moral e pá. E aí escolheu nada mais, nada menos do que o Fluminense pra jogar lá em Volta Redonda, amigo. E mano, não tem coisa mais aleatória que isso. E tipo, era uma Itália que tinha bons nomes. Pirlo, Balotelli, Insigne, tá ligado? E esse Fluminense aqui era forte pra caramba. Tinha aqui o patrocínio da Unimed, tinha um investimento ferrado nos caras. E Flusão, primeiro tempo, amigo, 2-2, né? Pra Itália marcam Immobile e o Insigne, e pro Fluminense marcam Chiquinho e Carlinhos. Cara, Ai, cara, muito aleatório. É o Buffon aqui? Buffon levou um franguinho aqui, se a gente for ver, tá? Olha lá. E pro Fluminense marcam Chiquinho e Carlinhos. Cara, é muito... Ih, deixou passar, pô. Esses nomes no mesmo jogo, velho. Parece que não tá certo isso. Deixa eu ver aqui. Tá certo isso? Tem que conferir, hein? Tá certo, mano. Tá certo. A Itália jogava com um time reserva, né? E aí no segundo tempo o Immobile faz mais 2, o Insigne faz mais 1. E depois a Itália acaba botando alguns titulares em campo. Então, o Pirlo joga contra o Fluminense, beleza? O Balotelli... Meu Deus, olha a imagem. Olha a imagem. Botando alguns titulares em campo. Então, o Pirlo... Olha isso daqui. Pirlo com Walter Bolacha. Putz, tá ligado aquele Walter gordinho que se destacou no Goiás lá no passado? Ele falava que não conseguia ficar em forma porque comia muita bolacha recheada. Ele também jogou no Porto. Esse cara aqui tinha um talento maneiro, cara. Só que, né, não focava muito na parte física. Ele jogava bola, esse cara aqui. Contra o Fluminense, beleza? O Balotelli entra em campo, mas o Fluminense faz mais um gol e o jogo acaba 5-3 pra Itália, numa partida bizarra que acabou até rendendo, por exemplo, uma foto em que o Pirlo está sendo marcado pelo Diguinho, mano. Tem coisa mais aleatória do que isso, cara. A Itália venceu, mas tomou 3 gols do Fluminense, o que era apenas aí um indício do que aconteceria então naquela Copa, porque a Itália foi muito mal e foi eliminada na fase de grupos, né? Nossa, aquele grupo lendário onde a Costa Rica fez história, né, rapaziada? Costa Rica, Uruguai, Itália e acho que por último ainda ficou a Inglaterra. Meu Deus do céu, né? E o Chiquinho nunca jogou pela seleção brasileira, mas ele pode contar que já fez um gol na Itália. Essa é uma história que o cara pode contar pros netos, velho. Qual partida dessas você achou mais maneira, velho? Deixa nos comentários aí e eu agradeço muito por você ter assistido até o final do vídeo, beleza? Se chegou até aqui, por favor, deixa o like antes de sair, que ajuda muito na divulgação do vídeo do canal pra mais gente. Nos vemos no próximo, então. Um grande abraço. Falou! É isso, rapaziada. Vídeo aqui, ó, do Eurofoot
link oficial vai estar aqui na descrição. Maneiro demais, eu acho que ali, sem sombra de dúvidas, cara, o mais maneiro deve ter sido Brasil versus Barcelona, em tipo, nomes que a gente já conhece hoje em dia. Tinha grandes nomes pelos dois lados e ele acabou dando um empate porque o Rogério Ceni contribuiu. Acho que é por isso que também nunca chegou as propostas pro Rogério ir pra Europa. Vira esse jogo do homem e falou... É só artilheiro, brincadeira, jogava muito o Rogério, né? Deixa aqui nos comentários, rapaziada, o que vocês esperam pra esse amistoso Real Madrid versus Seleção Brasileira. Acredito eu que será feito lá em Madrid, no Santiago Bernabéu. Cara, vai ser um absurdo isso daqui, tá? Vai ser muito, muito foda. Aí deixa aqui nos comentários, rapaziada, o que vocês esperam de um amistoso Seleção Brasileira versus Real Madrid, que assim que der, vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, que vai me ajudar demais. Valeu e até o próximo vídeo.